Dura o quê? Meia hora? Quanto tempo? Só para eu saber aqui, mais ou menos. Uma meia hora, né? Tá bom. É, Orlandão. Orlando Brito. Uma conversa aqui de meia hora, aqui no nosso boteco, numa conversa aqui de amigos, de colegas de trabalho, de pessoas que são apaixonadas por fotografia, principalmente pelo fotojornalismo. Ô, Orlandão, olha, eu quero te agradecer aí por você dedicar um tempinho aí para essa troca de experiência, porque, na realidade, a gente cruza esse Brasil de ponta a ponta, para lá e para cá, a gente acaba nem sequer, às vezes, dando tempo de trocar uma ideia, de saber como é que é a vida da pessoa, só naquele esbarrão profissional. E muita coisa acaba saindo pelos dedos, coisas boas que a gente podia aproveitar, né? O nosso aprendizado, e às vezes a gente não tem tempo. Então, pô, graças ao Sérgio Amaral, ele me fez essa ponte com você para a gente conhecer um pouco da história das pessoas que nos inspiram na profissão, né? Então, eu te agradeço, viu, Brito? Te agradeço muito aí. Imagina. É o seguinte, Brito, você é um cara que chegou em Brasília em 1950, né? Não, eu Isso era nasci em de 50, né? Você nasceu em 50. Daí na década de 50, mesmo ainda pequenininho, você vai para Brasília, né? É. Você foi com a sua família. Como é que é essa história? Você sai da onde e chega em Brasília? Zé Luiz, minha história é interessante. Eu sou neto de portugueses e de franceses, né? Por parte da minha mãe, eram três monges que trabalhavam com fabricação de moeda na França. E não sei por que razão resolveram vir para o Brasil. Aliás, eu sei sim, porque lá em 1800 e qualquer coisa, embora a capital tenha saído de Salvador para o Rio, a Casa da Moeda ficou em Salvador. Então, não sei por que razão esses três irmãos vieram de Rennes, né, na França, para Salvador. Chegando em Salvador, imagina aquela mulatada toda. E, ao mesmo tempo, também os meus bisavós vieram de Portugal, os paternos. Eles eram artesãos, né? Trabalharam ali no Museu dos Jerônimos, né? Na reconstituição dos Jerônimos. E eu estou dizendo isso para buscar aqui o meu interesse por imagem, né? Talvez. Muito bem. Então, daí desses portugueses né, nasceu o meu pai e desses franceses nasceu a minha mãe. A minha mãe morava em Minas, era uma menina de 13 anos, ali em Teófilo Otoni, norte de Minas. E meu pai, um jovem, né, estou falando de 1920 e poucos, 1940, então ele resolveu descer para São Paulo. O sonho naquela época, todo mundo ia para São Paulo. No caminho ele parou em Teófilo Otoni, conheceu a Conchita, minha mãe, e ali ficou muito bem. E ele casou-se com a minha mãe e acabou entrando para a política ali, virou um vereador de uma cidade miudinha lá, chamada Janaúba, lá em Minas, norte de Minas. Muito bem. Nessa época, o governador de Minas era um cara chamado Juscelino Kubitschek. O Juscelino eu vi 2 ou 3 vezes só, porque eu era um menino, né? O Juscelino devia ser um sujeito encantador, porque ele arrebatou o coração daquela prefeitada, daqueles vereadores todos. Muito bem. Quando chega em 55, Juscelino se elege presidente. Em 56, ele anuncia a criação de Brasília. E meu pai ficou encantado pelo JK, ele encantado pelo JK, e disse: eu vou para essa tal de Brasília.
E veio em 1957, no comecinho de 50, ele veio em 57. E não sei por que razão, trouxe o Orlando, que era um dos tantos filhos que ele tinha com a minha mãe. E eu vim, rapaz. Então eu cheguei aqui em 57, eu cheguei no dia em que se realizava a primeira missa de Brasília. Tanto que depois eu até posso te mandar, tem uma foto famosa da primeira missa de Brasília, e incrível, porque você vê, é uma foto feita por um fotógrafo que depois eu acabei conhecendo, o Fontinelli, feita de um helicóptero ou de um avião, tanto que você vê assim, o Juscelino lá no altar, né? Tem uns soldados, tem uns índios assim no canto, e lá no cantinho tem uns meninos brincando. Um daqueles meninos sou eu. Então, foi assim que eu vim parar em Brasília, né? Na minha infância de 7 anos. Fiquei aqui 1 ano sem a minha mãe, né? Só meu pai e eu. 1 ano depois é que chega a minha mãe. Muito bem, o tempo foi passando, Conceição. E quando chega em 1965, 4, 5, eu estudava no Colégio Dom Bosco, que é um colégio bacana aqui. E em 65, o que estava acontecendo no mundo? Você tinha... os Beatles estavam surgindo, né? Roberto Carlos, Mandela estava sendo preso, tinha tido uma revolução no Brasil, né? Enfim, eu era um menino de 15 anos e começava a chegar a hora de trabalhar, né? E nós tínhamos eu estou sendo muito prolixo, nós tínhamos um parente, fotógrafo famoso naquela época, trabalhava no Cruzeiro e na Folha de São Paulo. Naquela época havia mais empregos do que jornalistas, né? Hoje é o contrário, há mais jornalistas do que emprego. Então ele falou, esse menino precisa trabalhar, ele tem cara de fotógrafo. E eu vim morar com uma tia, que era a sogra dele, e foi aí que eu entrei na profissão. Comecei revelando filmes na última hora do Samuel Weiner, tá certo? E só para terminar a introdução, como é que eu vim parar na profissão. E foi muito bom, Conceição, ter começado por baixo. Por quê? Porque eu ficava acompanhando ali todos os fotógrafos famosos daquela época. Brasília já era notícia, né? Então eu ficava vendo o Jean Manzon, né? Ficava vendo o Jader Neves, o Gervásio Batista, e eu ficava o Janquiel Gonzarovska, né? O Gil Pinheiro, eram grandes nomes daquela época, né? E eu ficava admirado como eles, eu revelava os filmes dessa turma toda, eu via o que era estética, o que era notícia, o que era jornalismo, o que era foto posada, enfim, fui concebendo ali um conceito próprio do que devia ser jornalismo. E foi assim que eu vim parar na profissão. Eu comecei servindo cafezinho, né? Depois fui para o laboratório. E no laboratório eu fugia com esses famosos aí. Comecei a fotografar, ganhei uma Leica de presente naquela época, que me acompanha até hoje. E um belo dia, lá na redação da Última Hora, aqui em Brasília, na sucursal, a sucursal da Última Hora era vizinha do bispo de Brasília, do arcebispo. E um belo dia, o presidente de então, que era o milico aí, o Castelo Branco, foi visitar o bispo e não tinha nenhum fotógrafo na redação. Aí o chefe lá disse assim, manda esse menino lá. Aquele menino foi, está aqui até hoje. Que legal. Agora, tem uma foto com o Pelé no Facebook. É nessa época que eu acompanhava os fotógrafos. Você vê que... depois eu te mando. Essa foto é incrível. Eu vi ela no seu Facebook, eu fiquei apaixonado. Eu falei, pô,
Você tinha o que ali? Uns 15 anos ali, ô Brito? Eu não sei precisar se 15 ou 14, mas é bem no início. Eu nem era fotógrafo ainda. Eu apenas acompanhava os fotógrafos de então, né? Você bebeu na fonte dos grandes nomes da época que marcaram até hoje. Pois Uma é, Zé influência, Luiz. uma influência para poucos, hein? Pois é, Zé Luiz. Você sabe que eu tive essa primazia, esse privilégio, né? Porque de cada um deles eu procurei pegar alguma coisa, né? Do Jader a astúcia, né? Do Jankiel Gonçarovska eu peguei a estética, né? Do Manzon, o que era uma reportagem pré-concebida, né? Enfim, cada um deles eu fui ali abstraindo alguma coisa. Foi muito bom. Agora, ô Brito, eu estou tentando voltar no tempo. Você vai fotografar o bispo, vai lá fotografar o presidente, o general e tal. Meu, você é um menino, né? E aí, chegando, você com a máquina, todo mundo te olhou. Como é que foi essa impressão que os caras tiveram de você, se é que tiveram? E qual foi o nervosismo na época? Você lembra? Pois é, o menino que sai de casa aos 7 anos, né, vai para longe da mãe aos 7 anos, para um lugar desconhecido, uma aventura que era Brasília, né? Que era o Brasil, né? Imagina o Brasil do Juscelino, né? Você tirar a capital do Rio para o interior do fim do mundo. Então eu não era um sujeito pouco, pouco acostumado com as emoções. Ao contrário, eu já tinha um pouco de conhecimento sobre sofrimento, sobre observação, sobre virar-se. Saber enfrentar os desafios, né? E teve uma coisa que me ajudou muito. Eu fui estudar no Colégio Dom Bosco, dos Padres Salesianos. E a formação lá, rapaz, é incrível. Foi lá que eu tive as primeiras lições de ABC, né, de 1, 2, 3, né? E também do chamado ABC da política, né? Os padres eram exímios formadores de pessoas. Então eu tinha mais ou menos noção do que era o poder, do que era notícia, né? Do que era mentira, do que era verdade, do que era certo, do que era indevido, né? Então eu cheguei à profissão assim aos 15, 16, mas já muito adulto, até porque eu tinha uma relação muito próxima desses nomes que eu estou te narrando, né? E não somente dos fotógrafos, mas também de jornalistas daquela época. O próprio Samuel Weiner. Imagina Boa. você acompanhar uma matéria com Samuel Weiner, com Flávio Tavares, né, que depois foi preso, torturado, coitado, exilado, né? É um daqueles banidos, Flávio Tavares. O Danton Jobim, imagina, o Danton Jobim é uma legenda. Então eu tive esse privilégio. Brasília tem, tem essa característica das outras capitais, né? Agora, E, só não querendo te atrapalhar. Daí você fez a foto, você revelou o filme, e daí já virou fotógrafo ainda? sim, porque não sei por que razão começaram a cair pautas, né? Os jornais começaram. Veja bem, nós estamos em 66, 5 ou 6. Você tem um país com uma ditadura aí, botando para quebrar, a toda hora muita notícia, né? E então havia muito o que fotografar na cidade naquela época. E foi muito bacana porque eu evidentemente não fiquei fotografando somente a seara do poder, né? Eles me deram uma formação que eu sou muito agradecido. Fui fazer polícia, fui fazer buraco de rua, isso é essencial para quem começa, né? Hoje não é mais assim, porque o mundo mudou, né? Então as pessoas têm a chance de se aprimorar com maior facilidade e perfeição, né? E,
Então, eu cheguei à profissão assim, num momento muito bacana, muita coisa acontecendo naquela época, e fui ficando. E até que um dia eu fiquei, o quê? 2 anos ali fotografando na última hora, até que um dia, vamos deixar esse passado um pouquinho para trás, houve uma viagem que o presidente de então, que era o Costa e Silva, ele convidou uns jornalistas estrangeiros para demonstrar que no Brasil não se matava índios. E me puseram num avião, né, ainda na última hora, para fotografar, para viajar pela Amazônia, fazendo essa matéria, né, para várias aldeias, né? E foi minha primeira viagem, rapaz. Olha que coisa. Era lindo, hein? O avião caiu, então eu já comecei assim com o pé muito dentro da profissão. Muito bem, quando chega no meio da viagem, naquela época não tinha essa sopa do telefone celular, né? Você tinha que pedir uma ligação meio-dia para conseguir falar às 6 da tarde. É verdade. E estávamos em Rondônia, em Porto Velho, quando o meu companheiro de equipe fala com o Rio, fala com Brasília e soube que a última hora estava fechando. O Samuel tinha sucumbido à perseguição dos militares, né? Então a última hora fechando. E o que aconteceu? Um sujeito que era do Globo e que tinha viajado nessa caravana aí sem fotógrafo, falou: você que está desempregado agora, você não quer terminar essa viagem aqui comigo do Globo? E o meu colega de viagem disse: claro, o menino, aceita aí. E eu fui, rapaz, terminar essa viagem com o sujeito do Globo. Você começou a viagem no jornal e acabou com o... Acabei no outro. Comecei na última hora, acabei no Globo. E aí eu já tinha o quê? 17 anos, Zé Luiz. E fiquei dos 17 aos 32 no Globo. Peguei meus anos 20 ao Globo. Foi uma maravilha, porque quando eu chego ao Globo, já era um jornal bem aparelhado, eu encontro um sujeito chamado Erno Schneider, que é o autor daquela foto do Jânio com os pés trocados. Porque já naquela Prêmio época... Oeste, essa foto. Sim, é um ícone da fotografia brasileira, né? Aquilo é de 61, né? Quando o Jânio renuncia, aquela fotografia já era um exemplo do que era o novo jornalismo, não sei o quê. Bresson, aquele papo daquela época. E o Erno é um gaúcho, um alemão, um cara incrível, está vivo até hoje, velhinho, já meu irmão, rapaz. E o Erno resolveu inventar, entre aspas, 3 fotógrafos. Olha que coisa. Um no Rio, que era o Aníbal Filô, né? Pô, Filô, foi meu chefe no Globo. Pois é, faleceu, você sabe, né? Na época que eu estava lá ainda. E um outro em São Paulo, chamado Pedro Martinelli. Pô. E eu aqui em Brasília. Então, o que o Erno fazia? Nos levava todo fim de semana para nos dotar de maior conhecimento sobre jornalismo. Então, a gente ia para o Rio fazer subida de morro, praia no domingo, futebol no Maracanã. Imagina um menino de 20 anos, naquela época, cobrindo Fla-Flu no Maracanã, né? Cobrindo já o Pelé, o Garrincha. Olha que riqueza que você tinha. Então eu fui feito assim, eu tive a sorte, me ajudou muito. E a bondade de alguns amigos. Muito bem, então eu fico no Globo nesse período, portanto, os anos 70, principalmente, eu acho que posso usar a palavra, me consolidei ali como fotógrafo, né? Viajei o mundo inteiro, fiz cobertura de presidente, de Olimpíadas, jogos Copa do Mundo,
fotografei de casamento a enterro de índio, né? O jornal, você sabe, era muito mais versátil que hoje, né? E fotografia era ainda hoje é uma peça muito importante do jornalismo. E foi assim que eu fiquei esse período todo no Globo. Quando chega em 83, aquele meu amigo que começou comigo com o Erno, o Pedrão, era o editor da Veja. Sim. Aí o Pedrão disse, não, Brito, eu queria que você viesse trabalhar na Veja. E eu fui, fiquei quase 20 anos na Abril, né? O Pedrão tomou outro caminho, e eu fiquei lá, enfim, só saí da Veja um tempo depois para ir para o Jornal do Brasil no Rio, que era um sonho. Naquela época, o sonho, os jornalistas tinham alguns sonhos, e um deles era trabalhar no JB, né, que era um jornal bonito, moderno, famoso, né, de bom gosto. Então, foi assim. Com grandes profissionais, né? Breve é essa. E nesse período, eu fiz de tudo, rapaz. O que eu fiz na minha vida foi ligado ao jornalismo, ao fotojornalismo. Só não querendo te interromper, Brito, tudo isso que você fez, você acompanhou não só a transformação, né, as mudanças de linguagem do jornalismo, como conviveu com grandes repórteres e coisa e tal, e chegamos aqui numa revolução tecnológica. Então, aquele menininho lá que está na foto, do lado do Pelé, para o homem adulto, lapidado até os dias de hoje, com essa transformação que nós vivemos, e você conseguiu passar por todos essa transformação, ao passo que teve muitos que foram ficando para trás na medida que as coisas iam evoluindo. Você passou por tudo isso e está ainda aí, no mercado, fazendo, produzindo e tal, e não ficou só na fotografia. Você hoje grava vídeo, você dá depoimento, você escreve, você é um multimídia. Coisa que na época os colegas não pensavam nunca numa situação como essa. Eram poucos, talvez, que tivessem. Como é que você vê hoje, com essa mudança, o que melhorou com relação ao que era naquela época ou o que piorou? Isso é ótimo. Olha só, eu sempre tive a sorte de trabalhar em jornais bons, né? Então, no Globo, que é um período importante da minha vida, eu sempre tive os melhores equipamentos ali, por ser o cara que cobria Brasília, né? Era importante o cara que cobria Brasília ser bem equipado. Depois eu fui para a Veja e também o cara que cobria Brasília tinha que ser bem equipado. Assim que eu saio no meio ali do período Veja, chega o processo digital. Então eu sempre fui muito antenado com as novidades, né? Eu não fiquei somente ali na lembrança do Jean Manzon e do Jader Neves. Eu fui me aprimorar, eu fui saber quem era o Martin Chambi, eu fui saber quem era o Bresson, os grandes fotógrafos, né? O Bravo, enfim, o Casasola. Eu fui não para copiá-los, mas saber o que o mundo estava fazendo em termos de jornalismo e comunicação. Então, quando chega o processo digital, eu já estava mais ou menos preparado para essa. Não me foi uma surpresa. Você já vinha acompanhando, né, todo o processo. Já, eu sabia que eu não podia. Olha só que coisa, Zé Luiz. Olha só que coisa. Eu fui cobrir, em 1990, fui cobrir a Copa da Itália. Eu pela Veja, com o Fábio Altman, não sei se você conhece o Fabinho.
o Pedrão e o Juca, que furem pelo placar. Tudo bem. Era o time da Abril, né? Na Itália, na Copa da Itália, aquela do Lazzaroni, lembra, né? Sim. Tudo bem. Para nós mandarmos material para aquela revista, para as nossas revistas, o que a editora Abril fez? Não havia mão de obra, a Itália estava toda voltada para a Copa, todo mundo trabalhando, e a gente tinha que ter a certeza de que os nossos filmes iam chegar aqui. Ainda não havia internet, ainda não tinha como você mandar por telefoto aquele volume todo de telefoto, já havia, mas ainda mais revistas como a Veja. Então, o que a Abril fez? Contratou 2 padres, foi a mão de obra que ela conseguiu. Contratou 2 padres para virem dia sim, um vinha e voltava com os filmes, para ter a garantia de que os filmes... Olha só que coisa, você tinha que contratar um sujeito para vir, para trazer filmes. Muito bem. Na Copa seguinte, a dos Estados Unidos, já foi tudo diferente. Já era digital, você já tinha e-mail, você já revelava no One Hour Photo, se lembra? Sim. Era o máximo, né? Você chegar num filme, daí a 10 minutos você tinha os negativos, corria para um scanner, nada era mais, nem o homem na Lua era mais moderno do que isso, né? Você transmitir por e-mail uma fotografia em 1 minuto, ao invés de não sei quanto tempo do avião, né, que durava não sei quantas horas de voo, ou da telefoto, que era impreciso. Então, quer dizer, eu sempre tive a sorte de ser muito antenado, muito atualizado com essas mudanças. Então, o processo digital, para mim, nunca foi um problema. Pelo contrário, eu sempre vi como solução e acho que é uma maravilha de processo. Eu morro de saudades, assim, do tempo do filme, por razões óbvias, sentimentais, mas não há mais como. Não há mais como você... O mundo mudou, né? O mundo mudou, muita coisa mudou para pior, mas isso aí mudou para melhor, a comunicação, né? E estava um dia desses numa manifestação aí. Olha que coisa. Numa manifestação dos bolsonaros aí, dos caras que pegam pesado na gente. E eu estava com mais um colega da Reuters, o Adriano da Reuters, e a gente fez uma foto que os caras não queriam que a gente fizesse. E aí chegaram junto, me dá o filme, já paga. Eu falei, cara, não adianta mais. Hoje, quando você faz um clique, a foto já está lá. Não adianta, não tem mais aquilo de o soldado tomar o filme. Você escondeu o filme. Escondeu o filme. O filme errado. E o cara ficou tão assim, surpreso, que disse, é verdade, já foi. Então, assim, imagina isso, a versatilidade disso. Você faz um clique e a foto já foi. Né? Então, isso é uma maravilha que a gente não pode desconhecer. Tem até uma grande discussão que, coitado, o Salgado entrou ele começou a pegar crítica por causa disso, mas ele tem razão quando ele diz que fotografia com celular não é fotografia, não sei o quê. Na verdade, acho que ele deixou incompleto o raciocínio dele. Ele tem certa razão. O que acontece? Hoje, eu estava pensando nisso aqui, vim para cá de carro e estava pensando nisso. Talvez o aparelho que mais existe no mundo seja a câmera fotográfica. Olha só, nós estamos conversando aqui com 2. Sim. Né? Eu estou aqui com o meu telefone. Ó. Aqui tem 2 câmeras fotográficas. Tá certo?
Eu tenho 3 telefones, são 6 câmeras, nem mesa. Eu não tenho 6 mesas na minha casa, tá certo? Então, e isso leva a quê? Também, mais uma vez, falando do Salgado aí, e ele diz uma frase muito interessante, que é o seguinte: o mundo tem muita imagem, mas pouca fotografia. Sim. Certo? Porque não basta você fazer um clique fortuito, né? Não. Você é um sujeito qualificado para olhar em nome de quem não está presente em uma determinada situação, né? Você, quando vai para uma cobertura, você sabe perfeitamente o que você deve fazer ali, as pessoas que estão na sua retaguarda, querendo ver o que você produz, né? Então, eu tenho um discurso muito bom para isso. Eu acho que o papel de um fotojornalista é aproximar os distantes, né? Você substitui, você está no lugar daquele sujeito que está ausente, né? Sim. E aquele sujeito que está ausente tem que confiar em você, né? Eu estava um dia desse vendo, eu sou notívago, eu durmo pouco, e eu sou fã da Carla Bruni, sabe? Acho ela linda, charmosa, né? Eu já a vi algumas vezes, ela é linda, eu gosto muito dela. Acho bonita, um padrão bonito de beleza e coisa e tal. Mulher do Sarkozy, né? Muito bem. Uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, eu estava vendo ali na internet uma foto da Carla Bruni, feia, com o rosto prejudicado. Aí eu falei, meu Deus, Provocou. como pode a maldade humana, né, fazer isso com uma mulher, né, tão bacana quanto essa, né? E eu falei, não, essa foto não pode ser verdade, isso é alguém que é um inimigo dela, um fotógrafo que é um mau momento. E eu fui, rapaz, buscar de quem era aquela fotografia. Fui, fiquei uma meia hora ali pesquisando até que cheguei ao autor. E era um fotógrafo famoso da Itália, que assinava a foto. Eu falei, não, é verdade. Quer dizer, então, nesse mundo que nós vivemos, o autor é muito importante. Sim. Sabe? O autor hoje, quando assina fulano de tal, você pode ter certeza de que aquela imagem ela tem uma certa Credibilidade, né? credibilidade, né? Ela tem um fiel Peso. ali. Né? Tem uma. Agora, ô Brito, eu tenho uma dúvida aqui, porque logo, logo a gente está acabando aí. Eu queria explorar um negócio com você que me interessa muito. Tudo isso daí que você fez, as grandes fotos, as grandes viagens, as grandes experiências, de nada serve se você não achar a foto. É verdade. Como é que você organiza o seu arquivo? Assim, um pouco mais rápido, assim, só para a gente entender esse mecanismo, né? Porque Tá. a maioria dos nossos colegas, isso eu falo por questão de estatística, né? A maioria dos colegas tem grandes histórias, tem grandes fotos, tal, mas daí quando você pergunta pro cara, cadê a foto? Ah, ficou lá no jornal, o jornal já fechou, não sei onde tá, papapá. Eu acho que você também demonstra por todo o seu acervo aí que você desde sempre teve essa preocupação, coisa que muitos não tiveram. Como é que você mantém esse arquivo aí, ô Brito? Olha, eu sou um sujeito organizado. Eu tenho meu arquivo todo organizado. Eu fico muito focado no trabalho, né? E sou muito objetivo. Tem coisas que eu não faço. Por exemplo, eu sou bom na cozinha, mas não lavo o prato. Tá certo? Eu gosto de tirar retrato, mas eu não gosto de trabalhar com arquivo. Então, há 20 anos, eu tenho o Rodrigo, que é um menino nascido na família e que é quem cuida de todo o meu acervo. Eu estou fazendo um livro agora. Sem o Rodrigo, eu não conseguiria fazer esse livro, porque, primeiro, ele conhece todo o meu acervo. Ele sabe, quando eu falo, Zé Luiz,
cada uma das minhas fotos tem nome. Não tem número, 725, 992, não. É uma identidade. Tem uma identidade. E o Rodrigo entrou nesse barato aí, é uma espécie de filho. Então, ele é quem cuida do meu acervo. E eu acho que aí isso é bom, porque eu dou um emprego, eu dou uma formação, eu fico tranquilo para ir ficar focado no meu trabalho. Agora, a retaguarda eu não cuido. Quem cuida é o Rodrigo. E é uma opinião que eu dou a todos os meus colegas. Façam isso. Botem alguém para cuidar disso. Você está dando um emprego, você está ajudando você, né, a administrar melhor seu trabalho. Então, eu tenho uma pessoa que cuida de todo o meu acervo. Ô Brito, agora eu vejo no seu site lá, você tem grandes fotos, tem grandes registros históricos e tal, papapá. Com essa história de todo mundo hoje achar que é dono de tudo, chegar no seu acervo lá e pegar uma foto sua e não pagar por ela e usar da forma como eu quiser, você não tem controle sobre isso, porque a internet, né? Esse é um problema. Esse é um problema que não tem como evitar, né? Ou tem? Zé Luiz, esse é um problema que veio com esse novo mundo da internet, né? Eu não tenho como controlar isso. E é o caso do Evandro, coitado. O Evandro, meu irmão, Evandro Teixeira, né? Você perde o controle e tem fotos que deixam de ser suas. Então eu tomei assim como decisão o seguinte: se não for um negócio muito deslavado, se não for o cara usando de má fé, entendeu? Pegando uma foto minha que para um contexto ruim, eu vou atrás. Mas se for um negócio positivo e bacana, em nome da comunicação, deixa rolar. De uma causa nobre, né? Tá entendendo? Porque se você for entrar em processo, pô, é tão complicado, eu não tenho saco para isso. E é assim, você perde o controle. Você perde o controle. Todo dia chega aqui, as pessoas me mandam, Brito, eu vi isso. Aí eu vejo ali qual é o sentido daquela publicação. Isso não vai me enriquecer, entendeu? Eu colaboro com muita gente me pede para fazer livro, para ceder fotos para livro. Eu não nego, tudo que for positivo, eu concordo. Eu estou sempre falando em... Conceição, eu comecei servindo cafezinho, cara. Entendeu? Eu vou negar ir a uma faculdade, dar uma aula, bater um papo. Entendeu? Eu sei o quanto é duro começar, pô. Entendeu? Então, é assim, eu acho que a nossa... Eu tenho, nessa minha longa vida aí de convivência com pessoas, eu tenho um amigo que é acadêmico, é da Academia Brasileira de Letras. É um cara muito bacana. E um dia ele me disse um negócio incrível, rapaz. Ele disse assim: ô Brito, um fotógrafo tem que, antes de tudo, ser humanista. Sim. Se ele não for um humanista, ele não será um bom fotógrafo. Isso já tem uns 15 anos. E eu falei, pô, esse cara tem razão. E a partir daí, coincide com a chegada da internet, que você perde o controle da sua produção. Eu passei a ser bem benevolente. Qual é o problema? A internet é o chamado um mundo livre da internet, né? As pessoas dizem o que pensam de maneira errada, né, sobre você, de maneira desinformada, né? E a internet é uma maravilha, eu me sirvo dela 24 horas do dia, nós todos, né? O grande problema qual é? Os idiotas, né? E um dia desse eu publiquei no meu Face: pelo amor de Deus, idiotas, me deixem em paz, porque já está lotada a minha vida, já não cabe mais um idiota. Tem muito idiota. E eu não vou
assim, me preocupar com idiotas. Então, esse é o meu grande problema, os idiotas. Deve ser o seu também. Ah, é o que mais tem à nossa volta, mas nós temos que ser resistentes, né? Nós temos que É, continuar batendo na tecla lá para formar a opinião desses caras. Agora, assim, Vitor, estamos praticamente aí já um bom tempo, aí eu estou tomando seu tempo, tudo, mas assim, cara, vivemos um momento onde o fotógrafo, o jornalista hoje está sendo jogado contra a população, é jogada contra a imprensa, a imprensa se sente meio acuada e se tem que se proteger. Qual que é a diferença agora, os desafios para qualquer repórter fotográfico que está aí cobrindo esse momento turbulento, esquisito? Conceição, eu acho que eu sou um dos bons exemplos para esse momento, porque eu estou aqui no front da notícia, né? Levando porrada, né? Da direita, da esquerda, do centro. Aonde você vai, você é imprensa lixo, né? Se você chegar lá nos caras do Bolsonaro, você é imprensa lixo. Se você chegar do outro lado, você é imprensa lixo. Então, você tem que ter uma capacidade de adequação a essas situações muito desagradável. Agora, é muito complicado, é desgastante, mas muita gente me diz, Brito, você é louco, você tem 70 anos, foge desse mundo aí de Covid, né? Porque todo mundo fala, eu vejo alguns colegas aí fotografando a minha escova de dente na minha quarentena, sabe? O outro faz, a cena que eu vejo da minha janela. Tudo bem, maior aplauso, tenho maior admiração. Agora, e fica falando mal da gente, né? Agora, quem está aqui cheirando Covid e levando porrada, sou eu, né? Eu e mais outros colegas, né? Então, rapaz, eu estou fechando um livro, né, Conceição? É um livro, me desculpe, eu não sou um cara pretensioso, eu sou um cara humilde, mas vai ser o livro do ano, cara. Vai ser um livro do Castelo ao Bolsonaro, o que aconteceu na política do Brasil, né? O sobe e desce, a ditadura, a democracia, as ameaças, né? Para que lado vai o país. Tudo isso visto por um olho só. Se a Folha quiser fazer um livro desse, não consegue. Se o Globo quiser fazer um livro desse, não consegue. Está previsto para Então, quando agora? pois é, eu estou prevendo lá para outubro, setembro. Eu preciso de um desfecho, mas estou aqui dando sentido às minhas insônias, né? Que é lembrando daquela foto tal, essa foto é importante. Então, é assim, sinto muito, é desagradável esse momento, é uma guerra diária, você sofre muito, né? Com admoestações, com ameaças, né? Mas vale a pena, meu ofício. Vai fazer um Palmeiras e Corinthians. Fica ali atrás do Palmeiras na hora do gol do Corinthians. Você sabe disso, tanto quanto eu, não é? Os caras que jogam um ovo. Vai fazer um Fla-Flu no Maracanã. Fica atrás do Fluminense na hora do gol do Flamengo. Então, Tá certo? Brito, o desafio hoje, então, além de você dominar a técnica, no caso, né? Para qualquer jovem fotógrafo que está começando hoje, que cai aí nesse caldeirão, mais do que saber fotografar, ele tem que buscar um autocontrole, ele tem que ter presença de espírito, coisa que também muitas vezes foi deixando de lado com o advento da tecnologia, né? Com a facilidade das coisas, né? Então, a postura de fotógrafo, de você ser ousado, de você ser destemido, de ser corajoso, porque a gente não pode se acovardar. É nessa hora aí que, quando a guerra está acontecendo, é que nós temos que registrar. E quais são as dicas que você dá, Brito, com toda a sua experiência, para esse jovem fotógrafo que cai nesse caldeirão hoje? Conceição, eu acho assim, antes de mais nada, dominar a técnica, sabe? Esse processo digital é uma maravilha, ele é veloz, ele é versátil, ele é automático demais.
e tem uma hora que se você bobear, você deixa de ser, você passa a ser obedecido pela máquina, né? Pela câmara, e é o contrário, a câmara tem que fazer o que você deseja. Então, eu acho que o maior, é, minha primeira opinião é essa, é dominar a técnica, né? E a segunda opinião, eu sempre falo isso para quem está chegando aí, é querer ser fotógrafo, cara. Essa é uma profissão magistral. Você está diante de personagens, de situações, né? Representando não sei quantos milhões de olhos, né? Então se aprimore, vá ler, preste atenção no que está no mundo, né? É, isso aqui não é um piquenique, isso aqui é uma profissão de fundo, né? Preste atenção no valor de cada personagem, vá ver o que o mundo está precisando, está desejando saber, né? Isso é uma profissão magistral, né? E tem muita gente que vem para o ofício, mas fica ali como se, como eu disse, como se isso aqui fosse uma festa. Não é uma festa, isso aqui é um baita trabalho que requer respeito, né? Respeito até pelas pessoas que você está representando, que vão ver o seu trabalho e tudo. Então, eu acho assim que os jornalistas que estão chegando têm que ter maior conhecimento sobre o que está fazendo, a importância de si mesmo, né? Isso aí. Ô, Brito, nós estamos aqui, acho que acabando. Você gostaria de falar mais alguma coisa aí que você acha legal, importante nesse momento? E ficou Não, é faltando? isso, é isso. Eu fico olhando o meu material, Zé Luiz, de 50 anos, né, de história ali, e fico imaginando o quanto é importante um fotógrafo dominar o seu trabalho, né, ter o controle sobre ele, né, dar uma sequência, né. Então, eu acho que o sujeito que cobre o São Paulo, o sujeito que cobre o teatro, não sei o quê, o outro que cobre os artistas, cada um, né? Tem gente que cobre 1 milhão de assuntos, né? Seja qual for o assunto, no interior, né? A ecologia, que é um tema hoje bacana, né? Que o sujeito tenha isso como uma peça de ouro do momento, né? Que não seja tão volátil como o mundo te joga, né? Esse tempo de volatilidade, né, do mundo aí é temporário. O que fica é a sua obra, é o trabalho que você fez. Então, é isso, eu dou muita atenção ao que eu faço, sabe? Tem a famosa frase, né, de o meu clique é o resultado do livro que eu li, não tem essa história? Isso é uma maravilha de frase, né, de conceito, né? E é isso mesmo, né? Que tem muita gente dando como resultado final o clique fortuito, né? O clique fortuito deixa para o cara que Dona Maria que tem um celular na mão, né? Para o seu José que está passando, tira um retrato, eventualmente fica bom em tudo. Mas eu acho assim que quem está nessa profissão tem que se dedicar mais a ela, sabe? A profissão é uma maravilha. Eu tenho o maior orgulho de ser fotógrafo, dos colegas que eu tenho, né? De conversar, como agora, bater papo, né? É isso. E são nessas conversas de boteco, né, que a gente aprende muito mais do que uma faculdade, às vezes, né? Ô, Brito, eu quero Espero ter te... contribuído aí com o seu trabalho. eu fico feliz de conversar com os colegas, principalmente saber a história, as origens e tal, porque isso, o que você é hoje é um reflexo de tudo que você traz na bagagem, né? E a sua experiência de vida é espetacular. Agora, a democracia está correndo risco? Esse é o grande problema, Conceição.
Olha, não precisa ninguém me dizer o que é democracia e o que não é democracia. Eu sei. Eu vivi o tempo da censura. Eu já passei por momentos muito complicados na minha vida em relação ao período militar aí. E eu nunca vivi um momento tão parecido com o passado quanto agora. É muito grave. Nós estamos vivendo um momento muito grave. Perigoso, Isso né? Assim, perigoso. Eu fico, olha, você fica arrepiado aqui. A gente vê cada situação aqui que é um horror, né? Isso me enche de medo. Eu estava conversando um dia desse com um amigo aí, famoso aí de colunista, e ele sempre, antes de fechar a coluna dele, me liga para pegar assim uma visão local sobre uma visão, né, de alguém que esteve no local. E eu estava dizendo que há muito tempo eu não tinha medo. Eu agora estou com medo, porque eu vejo esses mandatários aí com um propósito muito pouco democráticos, né? é bem nítido E isso. muito nítido. E E é como isso traduzir isso em que foto, né? E qual que é o aí desafio? você chegou ao ponto mais Como importante. traduzir esse momento que nós estamos vivendo? Porque às vezes só um protesto, alguém gritando pró, contra. Agora, qual que é a grande foto, né? Que vai Pois retratar é, isso, né? mas é aí que está. O desafio, né? Aí, então é assim, eu fico o tempo todo aí na frente dessas autoridades todas, principalmente do presidente, que é um sujeito visivelmente desequilibrado, né? E, 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 e não é difícil você captar esse desequilíbrio, né? Isso, alguém tem que fazer isso. Não é o jornalista ausente, não é o fotógrafo que está fotografando a escova de dente do banheiro, né? Porque não pode sair, está em quarentena, não tem a primazia de estar aqui, né? Se expondo, né? É, então eu tenho a preocupação assim de tirar essa história de entrar na alma, né? A fotografia tem muitas palavras, muitas frases e elas são verdadeiras. E a toda hora a gente entra. Ontem, olha só que coisa. Ontem houve uma cerimônia no Palácio Planalto. 200 pessoas, não sei quantos ministros, o presidente, a primeira-dama, quase todo mundo mascarado. E quando eu olhei para o presidente, a gente tem um controle muito grande desses personagens. É uma Você marcação sabe, mesmo, né? Só de ver você sabe já. quantas vezes o cara pisca, se o cara dormiu bem, se tem uma mancha a mais no rosto, tá? Escaneado, Se o cara já é escaneado, olhou já sabe tudo. a gente sabe, a gente acerta a gravata que o cara vem hoje, os fotógrafos, ficamos ali apostando. Hoje vai ser aquela listradinha. Muito bem. Ontem, eu olhei e eu achei o Bolsonaro estranho. Fui com a minha tele, assim, eu uso Leicas, né, que são muito versáteis. O cara estava com a máscara invertida. Eu falei, será que foi descuido? Não foi descuido, era um protesto. Porque o tribunal havia É. imposto a ele a obrigação de não sei o quê, É né? um menino rebelde. Então são assim pequenos detalhes que não podem passar sobre nós, tá certo? Sem a sua percepção. Então, um fotógrafo de notícias, como você disse há pouco, virou um scanner da realidade, né? A gente escaneia o personagem que está ali na frente, né? É muito interessante isso, né? É o lapidar o olhar a cada dia, né? Agora também tem outro desafio para você aí também, né, Pedro? Porque é o seguinte, lá ao seu lado aí também tem outras feras aí de fotógrafos que, pelo amor de Deus, cara bom pra caramba, né, meu? Pô, eu vejo o Dida Sampaio, meu, porra, o Dida pra mim é um puta fotógrafo, Conceição, meu. Porra, eu, eu estava né, um dia desse numa faculdade e sou um fã, professor lá, cara. um aluno lá me perguntou: ô Brito, quais são 3 coisas de primeiro mundo que o Brasil tem? Foi aí uma aula aí em São Paulo que eu
fui, a convite aí, eu fui fazer uma aula aí. Eu pensei, falei, olha, me desculpem a franqueza, mas 3 coisas de primeiro mundo que o Brasil tem. A primeira, os restaurantes de São Paulo. Realmente são uma coisa de primeiro mundo. Sim. A segunda coisa são os pilotos de Fórmula 1. Realmente, os pilotos de Fórmula 1 brasileiros são de ponta. E a terceira são os fotógrafos que cobrem o poder. Cara, o que tem de gente boa fotografando aqui, você não faz ideia. Esse Sérgio Lima, o Dida Sampaio, os meninos do Globo, a menina Biló, olha, aqui só tem nego bom. Se passar por um, não, o Pedro Ladeira da Folha, e assim, botando uma lista bem restrita, mas só tem gente muito preparada para isso. Porque não adianta você ser um fotógrafo apenas. Aqui você tem que conhecer as nuances, a importância de um personagem estar próximo de outro. Então, ser fotógrafo aqui é diferente. Imagine um fotógrafo que cobre o Barcelona. Né? Ele sabe quando o Messi está bem, está mal, se engordou, se emagreceu, se está mancando. Né? Então, isso aqui é um mundo de personagens, todos eles são importantes, né, no noticiário, você saber. Um dia desses, há 1 ano, 2 anos atrás, o Dida falou, engraçado, Brito, a Dilma está andando mais rápido do que antigamente. E estava mesmo, andando mais veloz, aí fomos... cutucando. Enfim, você vai cutucando e vai descobrindo. Então, é assim, tem coisas incríveis. Né? Esse Bolsonaro agora, que é um sujeito inteiramente surpreendente, né? Cheio de surpresa, né? Então a gente ainda fica dominando quantas vezes o cara pisca. É muito interessante. E agora, eu acho que eu não seria um fotógrafo legal se não fossem os outros aqui. Porque os outros fazem você correr atrás, né? Não abaixar a guarda, né? Não, só tem nego bom aqui, rapaz. O lugar para ter fotógrafo bom é Brasília. E parabéns a esses meus colegas. E aqui tem uma grande vantagem. Raros são os sujeitos de caráter ruim, sabe? Aqui as pessoas já viram que o sujeito de caráter ruim não sobrevive. E temos exemplos disso. Quem teve caráter ruim partiu para outra aí, foi trabalhar. Não segura a onda, né? Ele mesmo já não segura. Então, ser ético aqui é essencial, né? A gente trabalha com isso, né? Com ética, com a não malversação de imagem, de tendências e tudo, respeito a todos os lados. Isso é muito interessante, essa profissão me deu, né? Você respeitar o cara que está à sua frente, né? Seja preto, branco, gordo, magro, né? De direita, de esquerda, grande ou pequeno. Você tem que ter um respeito pela... Lembre, um fotógrafo, para ser bacana, tem que ser, antes de tudo, um humanista, né? Sim. Ontem uma menina, amiga de Facebook, me disse assim, você não odeia esse fulano de tal? Eu falei, eu não posso odiar o fulano de tal, entendeu? Eu tenho que ter por ele um olhar bem crítico, preciso e tudo, mas primeiro eu não nasci com esse sentimento do ódio, né? Eu tenho ali que... Não pode prejulgar também, né? Então, esses meus colegas aqui, eu tenho certeza que eles pensam a mesma coisa. E aqui nos ajudamos muito, né? Muito bacana isso. Ainda mais nesse período de pandemia. Rapaz, imagina que maravilha você ser fotógrafo, morar em Brasília e pegar 2 crises, uma de governo e outra de pandemia. Não tem preço isso. É um terreno fértil, né, para notícia, né? Muito. Ô Brito, eu vou fechando aqui. Quero te agradecer aí por essa aula, né? Por essa experiência sua aí, que não tem preço.
E te desejar boa sorte aí, um beijo para todos os fotógrafos aí que a gente conhece e que consigam a grande foto. Obrigado, Zé Luiz. Sempre que você precisar, estou aqui, meu amigo. Você, há muito tempo não nos falávamos, e eu fiquei danado da vida com o Serginho, que ele me apresenta. Ah, o Zé Luiz é um fã. Falei, ô Serginho, você vai me apresentar o Zé Luiz Conceição, rapaz, você está ficando doido? Não, eu pensei que você não conhecia. Porra, você está ficando doido. O Sérgio Amaral, vou contar uma fofoca. Uma vez nós estávamos cobrindo, eu estava cobrindo aqui na USP um negócio da Marinha, um submarino, que a Marinha ia criar, um submarino atômico, sei lá, nuclear e tal. Eu cheguei antes. Daí eu estava lá pedindo uma explicação para o almirante me explicando como é que faz o submarino, dando os detalhes técnicos, que eu também não entendia, mas eu fiquei ouvindo e tal. Pô. Apareceu o Sérgio Amaral, atrasado lá, porque ele tinha chegado, trabalhar no Jornal do Brasil. Ele falou, por aí, eu falei, não, o submarino. Daí comecei eu a explicar o que o almirante tinha explicado, né? Ele, porra, como é que você sabe tudo isso? Eu falei, porra, ô, Sérgio Amaral, você pensa que eu sou burro, cara? Eu estudei como construir um submarino naquele curso por correspondência universal. Porra, sério? Uhum. Ele acreditou. Uhum. Amaral é do cacete. Pô, ele tem umas sacadas, né? Ele é veloz. Né? Ele falou, pô, é verdade? Pô, eu fiz esse curso por correspondência, o cara ficou tudo... Pô, não se ligou que era uma gozação. Pois é, você sabe que é um dos colegas que eu lamento muito a profissão ter perdido, né? Que a profissão não acolheu mais gente do que devia, né? E é uma pena que o Serginho não esteja aqui no front junto com a gente. É um tremendo fotógrafo e, sobretudo, um grande camarada. Eu vou conversar com ele também, eu acho ele do caramba. Ô, Brito, um beijo no seu coração. Deus tá bom, encontrando o Milena, dá um abraço nele aí, tá? Faz tempo que eu não vejo o Milena, mas assim que eu encontrar com ele, eu vou passar. Todo dia com ele, pelo telefone. Ele em São Paulo e o Evandro no Rio. O Evandro está de quarentena, tem 80, né, pô? Então ele está morrendo de medo. Mas é legal, Brito. Uma boa noite para você, meu irmão. Um abraço e espero que tenha valido a pena. Foi legal, muito bom. Obrigado, um abraço, Conceição. Até logo, viu?